No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o baço no contexto da doença falciforme. O que faz esse órgão, quais os cuidados nós devemos ter e o que acontece com ele quando a pessoa apresenta anemia falciforme. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do MUBI, o meu universo biológico. Eu sou a professora bióloga Ellen Santos e apresento a doença falciforme tipo SS. E é por isso que aqui no canal sempre tem vídeos sobre o tema doença falciforme, para que a gente possa conversar, ficar um pouco mais próximo e, através da educação e da informação de qualidade, conseguir ter mais qualidade de vida e bem-estar. O baço, ele é um órgão que está localizado na porção superior aqui do abdômen e do lado esquerdo. Então, a gente precisa saber da localização desse órgão, mais para frente eu te explico o porquê. Como que mais ou menos você tem noção de onde ele está? Abaixo da sua última costela, você põe a mãozinha do lado esquerdo. Vou te mostrar. O baço, ele está relacionado com a capacidade de filtragem do sangue para retirar desse sangue os glóbulos vermelhos velhos, e ele também faz um importante papel de proteção no nosso sistema imunológico, ajudando a gente a combater certos micro-organismos que podem nos fazer mal. Então, são duas as funções principais: uma filtragem do sangue e também uma capacidade de nos ajudar a se defender de alguns micro-organismos que podem nos causar doença. No caso da doença falciforme, a criança com doença falciforme tem um problema com o baço. O baço, ele fica um pouco maior. Isso se chama esplenomegalia. O baço ficar um pouco mais aumentado é natural. Entretanto, se o baço passa a captar muito do sangue da criança por não reconhecer os glóbulos vermelhos, já que eles estão no formato de foice, você vai observar que a criança vai estar tendo uma crise de dor, e durante essa forte crise de dor, no abdômen dela, do lado esquerdo, abaixo das costelas, vai ficar muito inchado, vai subir. Essa região vai subir ficando muito inchada e a criança vai ficando cada vez mais pálida. Se isso acontecer, tem que correr para uma emergência, para um hospital, tem que levar imediatamente a criança para um atendimento médico, porque o baço está sendo como se fosse um vampiro e puxando o sangue da criança e destruindo o sangue da criança com muita rapidez. Nem sempre vai ser uma crise do baço tão severa. A maioria das vezes nós sentimos dores no baço por causa do entupimento, dos microentupimentos, já que as nossas hemácias são em formatos de foice e uma gruda na outra, causando microinfartos, causando vasooclusão, não deixando a circulação fluir por esse órgão. Aí, nesse contexto, o baço, até os 6, 8 anos ali da criança, ele vai perdendo a sua função, mesmo estando presente no organismo. E o nome disso é asplenia funcional, ou seja, você tem o baço, mas ele está tão machucado que ele não desempenha as funções esperadas para esse órgão. E dá para viver sem o baço? Sim, dá para viver sem o baço. Eu mesmo não tenho baço. Por uma autodestruição dele, o meu próprio organismo foi destruindo o baço aos poucos, e isso acontece com as pessoas que apresentam doença falciforme. Ou, para evitar essas crises de dor do baço, essa possibilidade dele virar um vampiro, a gente faz a cirurgia de remoção do baço junto com a vesícula normalmente, e aí a gente já se livra desses problemas. No meu caso, eu não estava estável na infância, eu sempre estava adoecendo, toda vez que marcava a cirurgia e tinha que cancelar, eu não retirei o baço, ele foi destruído automaticamente. Como que ele é destruído? Ele vai atrofiando, tá? Diminuindo de tamanho, e ele também tem regiões dele sendo substituídas por fibrose. Basicamente, a fibrose não desempenha o papel que o baço desempenha. Então, mesmo que ainda tenha uma área de baço, se ela está
fibrosada, isso significa que aquela região é como se fosse uma cicatriz que não tem função, ou seja, o baço foi substituído por células que não apresentam a função do baço. Então, a partir de mais ou menos 8 anos de idade, a gente já não tem o funcionamento desse órgão dentro do nosso organismo e ele vai atrofiando até desaparecer. O meu, por exemplo, não é localizado em exames de ultrassom. Ele só aparece em cintilografias. Então, ele está numa porção, ele está muito pequenininho. Normalmente, ele tem em torno de 11 centímetros aí no adulto. E quais os cuidados a gente precisa ter quando a gente apresenta doença falciforme e esses problemas com o baço? A gente precisa prestar muita atenção nas vacinas, principalmente contra micro-organismos encapsulados. Mas esse detalhe aí é só para te dar um pouco mais de informação. O que você precisa prestar atenção? Em vacina contra gripe, influenza e vacinas que vão te proteger contra o meningococo. Então, vacinas da meningite. São essas as vacinas que a gente precisa ter um reforço por não apresentar o baço. O cuidado com a vacinação e o cuidado também quando apresentar infecção. Que cuidado? Correr para o médico, não ficar enrolando. Você está sentindo uma região infeccionada, está sentindo febre, vá para o médico para você ter tratamento. Porque a nossa imunidade, a nossa capacidade de lutar contra as doenças fica reduzida, já que a gente não tem um baço funcional a partir dos 8 anos de idade. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu sei que quando a gente fica tendo essas informações, a gente fica, mais uma coisa dessa doença para eu prestar atenção. Eu sei que isso acontece, mas é muito melhor a gente ter o conhecimento e a capacidade de nos protegermos do que a gente ficar no desconhecido sem proteção. Então é por isso que eu compartilho com vocês essas informações e eu espero que a gente tenha mais uns bons dias de saúde. Afinal, todo dia de saúde deve ser celebrado. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Eu sou a professora Ellen Santos e eu espero te encontrar na terça que vem às 19 horas em mais um vídeo do nosso MUBI. Muito obrigada! Tchau!